Eu, desde criança que eu tinha problemas, eu tinha visões, eu via cobras, eu tinha um medo atroz de cobras, eu só via cobras em todo lado e tinha muitos complexos de inferioridade. Portanto, eu fui crescendo assim. Depois de me casar é que surgiram os maiores problemas, porque me rogaram uma praga que eu nunca havia de ser feliz. E ao fim de 4 meses de casada, eu comecei a sofrer. Muita doença, muitos problemas. Eu corri muitos médicos, fiz muitos exames e nada me diagnosticavam. Entretanto, eu enveredei por outros caminhos. Como a nível de medicina não me resolvia o problema, eu comecei a consultar videntes, bruxos, curandeiros e a minha vida cada vez pior. Eu comecei a ouvir vozes. Eu era doente, o meu marido era doente e assim sofri 14 anos. Assim andei 14 anos até que um dia li um testemunho de uma pessoa que tinha sido curada e eu fui ao centro de ajuda. Depois de participar nas reuniões, ouvir os ensinamentos, pôr em prática esses ensinamentos, que é muito importante, a minha vida mudou. Eu já não sou doente, já não vejo cobras, já não tenho medo de cobras, já não ouço vozes. Portanto, os problemas espirituais foram solucionados. Eu já tenho saúde. A minha vida foi transformada. Foi no centro de ajuda que a maldição da minha vida foi quebrada. Una buonasera a tutti, noi iniziamo questa programmazione. Tu hai sentito la testimonianza di questa persona che viveva una vita maledetta, una vita che era accompagnata di maledizioni, tante catastrofi, incidenti, perdite, una persona che ha sofferto tantissimo perché era vittima di maledizioni. Eu voglio domandare a ogni persona che ti accompagna attraverso di questo canale: sarà che piaghe esistono o forse piaghe non esistono per te? Ma eu voglio che tu possa riflettere e guardare la tua vita. Se non esistono piaghe, perché che la sua vita è così bloccata? Perché la tua famiglia è distrutta? Perché la sua vita è una miseria, possiamo dire così, una vita miserabile dove manca tutto e tu non riesci a costruire qualcosa di stabile. Tra poco noi diremo che cosa è indietro delle piaghe e perché, quali sono i sintomi che determinano che una persona è vittima di una piaga. Noi adesso faremo una pausa, ma tu puoi chiamare questo numero 06 44 70 2566. Como tu puoi fare il tuo commento sul nostro sito. Eu casei com aquela esperança de ser feliz. Então eu encontrei o homem da minha vida na época, né? Ele era muito bom, muito amoroso, muito carinhoso. Então a gente era feliz. E de repente, o que aconteceu? Eu comecei a entrar em depressão, sem motivo aparente. Tinha tudo para ser feliz, mas eu comecei a entrar em depressão. Comecei a chorar muito, tinha pesadelos horríveis. Eu chorava sem motivo, ninguém sabia. Ele falava: o que te falta? O que mais você quer? E eu chorava muito, aquela angústia, aquela dor dentro de mim, nada me fazia feliz. Então eu não entendia se eu tinha o marido que eu sempre quis, os filhos que eu sempre quis, casa, carro, por que eu era tão infeliz? Por que tanta insônia, varava a noite sem dormir, ao ponto do médico falar: agora nós não temos mais o que fazer com a senhora, é internação, porque todo tratamento nós já fizemos. Então esses remédios que ele me dava eram controlados. Aí eu fiz amizade com o farmacêutico e ele já me vendia os remédios sem receita. Então eu já tomava desordenadamente. Compramos chácara e lá eu começava a chorar. Voltava para casa, estava em casa, queria sair, queria passear, ele pagava viagens, vamos passear. E nada, até que ele não entendeu mais aquilo. E ele começou a não entender. Ele falou: não sei o que te falta. Então ele começou a se afastar. Cheguei a ponto de pensar assim: eu mato os meus filhos e me mato. Aí pronto, acaba tudo isso. Porque eu não posso me matar e deixar essas 3 crianças. Mas aquilo me doía muito, porque eu tinha um amor muito grande pelos meus filhos. O
que aconteceu? Diante disso, comecei a perder os alunos. Os alunos foram sumindo, a minha academia na época era lotada de alunos, foram desaparecendo, fui ficando sem nada. O meu esposo, que trabalhava, né, já há muitos anos como vendedor de embalagens, foi demitido, ficou 2 anos desempregado. Tive um contador de muitos anos, meu primeiro contador quando eu abri a academia, ele era muito meu amigo, muito nosso amigo. Todos os meses eu assinava esse cheque no valor dos honorários dele, no valor dos encargos sociais. Mas ele não pagava. Essa bomba estourou depois de quase 8 anos. Eu devendo tudo, fundo de garantia, todo tipo de encargo. Então aí foi meu desespero total. Sem alunos, sem ter dinheiro para pagar funcionários, sem ter dinheiro para pagar água, luz, telefone. Uma vez cortaram a água do meu comércio, as alunas perguntavam o que aconteceu. Eu falei, foi um problema no encanamento. Nós ficamos nessa situação, as crianças falavam, papai está chorando na sala. Quando eu ia ver meu esposo também chorando, já em depressão também. Nessa época que eu estava passando por todos esses problemas, tinha um salão de cabeleireiro próximo da academia. E essa dona do salão, ela era muito minha amiga. E eu percebi assim nela uma diferença, que ela tinha problemas. Só que ela tinha uma força muito grande. E eu sabia que ela era da Igreja Universal. E ela me convidou para ir para a igreja. E participando das correntes, aí eu comecei a fazer todas as correntes. 1 mês e meio, mais ou menos, eu me surpreendi que eu fui dormir e acordei de manhã pensando que fazia 1 hora só que eu tinha tirado um cochilo. Não, eu tinha dormido a noite toda. Eu estava descansada, relaxada. E as coisas foram acontecendo na minha vida. Veio a fogueira santa. Ali eu criei no que o pastor falou. Eu vi que ali era a oportunidade dessa mudança total na minha vida. E os meus pedidos foram mandados para o monte. A partir daí, tudo começou a mudar. 1 mês e meio, mais ou menos, depois que eu mandei os meus pedidos para o monte, a minha academia começou a encher de alunos. Mas encher de uma forma que eu não tinha vagas. Eu saí de lá, dessa academia, desse local, fui para um outro local que eu sempre quis, que é um centro comercial próximo, que é muito bom. Quitei totalmente as minhas dívidas. O meu esposo, que era vendedor de embalagens, que havia sido demitido, ele abriu um escritório de representação comercial, hoje ele trabalha por conta própria. E aí vem as conquistas. Conquistamos nossa casa própria, a casa realmente dos meus sonhos, uma casa sobradada, do jeito que eu sempre quis. Essa casa tem 500 metros quadrados, piscina, churrasqueira, jardim lindo. Hoje nós temos 4 carros, eu tenho o meu esposo tem o dele. Compramos agora, no mês passado, um apartamento. Nós temos 2 sobrados, que são alugados. Os meus filhos estudam em colégio, faculdades particulares. Hoje eu posso entrar num restaurante, pedir o que eu quiser, comer o que eu quiser. Eu tenho de tudo, do bom e do melhor. Eu descobri o caminho do monte, o caminho desse Deus grande, e eu não vou parar por aí. Guarda, tu hai sentito questi sintomi che caratterizzano che una persona è vittima delle piaghe, che sono maledizioni, sfortuni, cose che accadono che a volte la persona non cerca o non riesce a trovare una spiegazione. O forse tu dici, ma io non sono vittima di questi 10 sintomi, ma io voglio rivolgermi a te che dici, io sono una persona troppo nervosa e a causa del nervosismo io non riesco a stare o restare bene con la mia famiglia o con i miei amici o dove io lavoro, eu ho problema a causa dei nervi,
non riesco a controllarmi, non riesco a essere una persona normale ou parlare normalmente quando qualcuno mi confronta, qualcuno parla con me di una maneira dura, non ho autocontrollo di me stesso. Questo è un problema serio, tu hai bisogno di liberazione. Tu guarderai adesso la testimonianza di una persona che era troppo nervosa e che ha sofferto tantissimo perché questo nervosismo, la ragione ou la origine, la radice, era uma força maligna. Guarda. Eu vim de uma família que, ainda criança, eu sofria muito. Meu pai era alcoólatra, eles brigavam muito, minha mãe era uma pessoa agressiva, gritava muito. Então eu olhava aquela situação e eu pensava para mim que quando eu crescesse, um dia eu me casasse, tivesse meus filhos, eu não ia tratar eles daquela forma, eu não queria aquilo para mim. Mas era aquilo que eu vivia e eu era uma criança retraída, muito tímida, tinha medo das pessoas, medo das coisas na escola. Eu era uma criança assim travada, era inteligente, mas eu não conseguia expressar. E aquilo tudo, aquela angústia, foi me acompanhando durante toda a minha vida. Mesmo eu sendo uma boa filha, eu sabia que faltava alguma coisa em mim. Eu não sabia explicar o que era, aquela infelicidade, aquela angústia. E eu me casei, tive meus filhos, não agia como minha mãe, lógico, né? Cuidava delas de uma forma toda especial, um carinho. Só que de uma hora para outra eu comecei a agir como minha mãe. E eu não entendia aquilo, porque eu não queria. Mas quando eu vi, eu já tinha brigado, já tinha gritado, batido. Eu me descontrolava, eu era agressiva com palavras, batia nelas. E depois eu me arrependia, chorava, vinha aquela tristeza, aquela angústia. E eu não sabia o que fazer, porque eu não me sentia feliz. Eu via aquilo tudo desestruturado, a minha vida em ruínas, nada daquilo que eu tinha sonhado para mim na minha juventude eu via acontecer. E eu olhava, me via uma mulher insatisfeita com tudo, com todos, e para mim o problema estava em todo mundo, menos em mim. Eu achava que tinha que mudar aquela situação ao redor, mas até que um dia eu acordei, que o problema estava dentro de mim. E foi quando eu procurei a Igreja Universal. E eu ouvi o pastor falar que a gente, recebendo o Espírito Santo, acontecia aquela mudança interior. E eu falei, é disso que eu preciso. Porque não adianta eu querer mudar tudo em volta, eu sou infeliz. Então eu precisava daquele Espírito Santo. E eu comecei a buscar. Eu recebi o Espírito Santo e vi que era realmente aquilo. Porque hoje eu tenho certeza absoluta que eu tenho um Deus que me ama, que eu não era uma pessoa vazia e agora, eu tenho um Deus. Não, eu tenho muito mais do que isso. Eu tinha melhorado, eu já não era agressiva, nervosa, eu não gritava, eu já era uma pessoa calma e eu sei que hoje eu sou uma nova criatura. Eu tenho um Espírito de Deus em mim que age de uma forma abundante, que me deixa com o coração calmo, que a paz interior que eu tenho, nada nem ninguém pode tirar, a certeza do amor de Deus. Então são as coisas que eu sei que hoje eu tenho pela presença de Deus e que elas não mudam. Elas não me deixam voltar atrás e ser a pessoa que eu era. Então essa foi a verdadeira mudança, a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo. Venerdì, giorno di pulizia spirituale. Sfortuna? Maledizioni? Energia negativa? Insonnia? Incubi? Invidia? Romperemo ogni forza negativa. Partecipa venerdì nella chiesa cristiana più vicina a te, alle ore 10, 16 o 19:30. Cenacolo dello Spirito Santo a Roma, viale di Porta Tiburtina numero 20. Per ulteriori informazioni chiamare la linea amico 24 ore 06 44 70 25 66. Allora, tu puoi chiamarci questo numero che noi abbiamo su schermo 0644 7025 66. Se tu sei all'estero, tu devi mettere prima 0039. Se tu vuoi parlare con noi di persona, nós siamo disponibili, nós siamo pronti
a escutar-te, dar-te um conselho prático e acompanhar-te a vincere ogni situazione che forse da tanto tu vivi e tu non riesci a superare. Tu hai sentito questa testimonianza, una persona che a causa dei nervi, di un problema di origine spirituale, questa persona ha sofferto tantissimo. Questo problema di nervo era una piaga che acompanhava la vita di questo uomo, naturalmente che prima perseguitava la sua famiglia e dopo ha passato per lui, e è così che accade. Il padre è nervoso, il figlio è nervoso, la figlia è nervosa e vai passando di uno per l'altro, e così questa piaga distrugge, fa le persone soffrire, ma c'è come liberarsi di questo problema. Questo venerdì nós staremo pregando alle 10, alle 4 e alle 7:30 di sera, e poi alle 9:30 nella veglia della liberazione nós staremo lì determinando la tua vittoria. Qui a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20, qui vicino della stazione Termini, nella zona di São Lourenço, come anche a Milano, Viale Monza, numero 101, lì vicino della Piazza Loreto. Tu puoi chiamare questo numero e sapere dove c'è una chiesa vicino a casa sua. Os problemas começaram logo quando eu conheci meu esposo, porque ele era uma pessoa viciada, uma pessoa que usava muita cocaína, uma pessoa que bebia muito, fumava. Com 6 meses que nós estávamos casados, ele foi preso. Ficou preso durante 2 anos e eu já tinha uma filha com 7 meses e foi para mim assim uma coisa terrível, porque nós fomos despejados da casa que nós morávamos. Eu tive que morar no fundo do quintal de uma irmã minha, onde eu fui muito humilhada. A minha filha já nasceu logo com 3 meses com problema de saúde. Pela medicina, ela tinha o vírus do HIV. Uma hora eles achavam que ela tinha câncer, porque ela começou a se atrofiar as juntas das mãos, dos braços, das pernas. E depois que ele saiu do presídio, depois de 2 anos que ele saiu, nós começamos a trabalhar, a lutar, né, com a nossa vida, porque a gente até então não tinha nada. A gente não tinha móveis dentro de casa, né, era tudo doado, a gente não tinha expectativa de vida nenhuma. E começamos a lutar, começamos a trabalhar e adquirimos uma empresa, né, e fomos trabalhando. Adquirimos outra empresa e adquirimos a 3ª empresa. E, paralelo a essas empresas, né, nós fomos adquirindo também dívidas, muitas dívidas. E chegou a um montante assim de quase 1 milhão de dívida, né? Aqui na minha mão eu posso mostrar que eu tenho aqui mais de 500 folhas de cheque devolvido, com nome no Serasa, com 11 contas em banco, com cartão de créditos, ele e as 3 empresas, né? E ele era uma pessoa que ele se tornou muito agressivo, muito nervoso, que ele chegava em casa, ele pegava as crianças, ele colocava as crianças na parede sem roupa e batia nas crianças, né? Então isso para mim foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, vendo ele bater nos meus filhos, porque eu não sabia o que estava se passando com ele na rua e ele descontava na gente.
né? Ali era a maneira dele se desabafar. Então foi dessa maneira que um dia eu estava em casa à tarde, né? Eu não aguentava mais sofrer. Aí eu tomei uma atitude de ir até uma igreja universal próximo da minha casa. E eu, chegando na igreja, eu comecei a fazer as correntes, eu comecei a lutar, a participar. E logo depois veio a Fogueira Santa do Monte Sinai, aonde eu me lancei, aonde ali eu acreditei, eu subi o altar e quando eu desci como uma brasa viva. Eu tive uma convicção muito grande que Deus ia mudar a minha vida e assim aconteceu. Deus, ele transformou a minha vida. Nós conseguimos pagar todas essas dívidas, esse quase 1 milhão de dívida, mais de 500 folhas de cheques devolvidos. Nós restauramos o nosso nome, porque Deus ele foi dando uma direção, nós fomos ampliando a empresa, nós fomos adquirindo máquinas, representantes, nós fomos abrindo espaço no mercado de trabalho, nós adquirimos casa, adquirimos uma caminhonete e adquirimos aquilo de mais importante para mim era a transformação do meu esposo, né? Aquele homem que toda mulher sonha um dia ter um marido carinhoso, um marido compreensivo. Ele passou a ser um empresário respeitado, uma pessoa digna, uma pessoa que a família tem respeito, o pai e a mãe têm orgulho. E hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou esposa dele. Os meus filhos têm orgulho de dizer que é pai. E a saúde da minha filha, ela foi restaurada. A minha filha hoje, ela pela medicina foi comprovado, porque o hospital deu alta para ela. Ela não tem HIV, ela não tem câncer, ela não tem nada. Hoje ela é uma adolescente totalmente saudável. Hoje eu posso dizer que a nossa vida foi totalmente transformada. Allora, questa domenica noi staremo alle 8 del mattino, cercando lo Spirito Santo, cercando la forza divina perché possiamo vivere e vincere ogni battaglia fino alla fine, perché noi abbiamo una vita spirituale che deve essere mantenuta, la fede che deve essere mantenuta, la speranza che deve essere mantenuta. Domenica alle 8 del mattino e poi alle 10 in quella riunione forte dei miracoli per trasformare la tua vita. Staremo entrando nel santuário, perché questa domenica sarà forte, tu non puoi perdere questa opportunità di entrare nel santuário per avere la risposta che tu aspetti da tanto tempo. Noi staremo in tutte le chiese qui in Italia, va bene? Se tu vuoi conoscere un po' il nostro lavoro qui in Italia, tu puoi accedere al nostro sito iurditalia.org. Una buona sera a tutti e a domani. Non importa chi sei o qual è la tua religione. Ciò che importa è che dentro di te esista una fede. Gesù disse: tutto è possibile a chi crede. Il centro d'aiuto spirituale è un luogo di fede, attraverso la quale tutto diventerà possibile. Centro d'aiuto spirituale, dove una vita migliore ti aspetta.